Fala pessoal, fala seus lindos. Vamos falar um pouco sobre o consignado INSS, né? Ontem o ministro do INSS, Carlos Lupe, teve uma audiência pública que foi solicitada ali pelo deputado federal Capitão Alberto Neto. E ele foi explicar com relação às reduções da taxa de juros, que até então o deputado federal Capitão Alberto Neto falava que essa redução das taxas deles era superficial, não era baseada em estudos, tá? Então ele foi explicar sobre isso lá e ele falou novamente sobre redução de taxa de juros. A gente também teve a reunião do Copom, que reduziu mais uma vez a taxa Selic. Então eu vou falar no que vai impactar essa redução da taxa Selic com relação à taxa de juros do consignado e os correspondentes bancários, tá bom? Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro das notícias e novidades que acontecem nesse mercado. Vou compartilhar minha tela com vocês. Se tá entrando aí agora, já deixa o like, tá bom? Sem muita demora, vamos direto ao ponto. Olha só, pessoal. Quero mostrar, na verdade, essa tela aqui, ó. Copom faz novo corte na taxa básica de juros Selic, tá? Caiu de 13,25 para 13,75. É o segundo corte seguido. No primeiro corte, ele fez uma redução da taxa de juros, tá? Ele passou ali de 1,97 para 1,91, tá? Da taxa de juros do consignado INSS, tá? É o segundo corte seguido na taxa básica que começou a recuar em agosto desse ano com a decisão de hoje. Índice chegou ao menor patamar dos últimos 16 meses e a tendência é ela cair mais, tá? O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central do Brasil, decidiu nesta quarta-feira, dia 20, reduzir a taxa Selic de 13,25 para 13,75. Então, pessoal, teve a reunião do Copom e foi feita uma nova redução da taxa de juros, tá? Automaticamente, da mesma forma que foi no passado, quando houve a redução, né, da taxa Selic no passado, e houve redução também na taxa do consignado INSS de 1,97 para 1,91, os primeiros bancos a sinalizar é sempre os bancos públicos, tá? Então, se você vê essa notícia aqui, ó, essa notícia é do dia 21/9, tá? Dia 21/9, atualizada há 32 minutos. Eu tô gravando agora às 9h38 do dia 21/9. Então a gente já tem banco sinalizando redução de taxa de juros. Caixa e Banco do Brasil reduzem novamente taxa de juros após decisão do Copom. Com redução, a Caixa informou que a taxa média de juros no consignado cairá a, a partir de 1,55 ao mês até 1,61 anteriormente. Anteriormente estava 1,61, né? E o capital de giro para micro e pequenas empresas ficará a 0,99. Então tá aqui, ó, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil informaram nesta quarta-feira que reduziu novamente aí a questão dos juros, né? E junto disso, pessoal, como teve lá no passado, né, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, eles fizeram a primeira redução da taxa de juros. Após isso, o ministro do INSS, numa reunião de conselho dele, ele reduziu o teto de juros do consignado, ou seja, todos os bancos privados teve que trabalhar dentro do teto de juros, né? Todo mundo sabe aí, principalmente o pessoal do consignado do BPC Loas, que as propostas foram atualizadas automaticamente e ela está sendo paga agora com a nova taxa de juros, tá? E eu não acho, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Eu não acho que ele vai ignorar novamente essa redução, porque na verdade ele até sinalizou isso ontem, sinalizou não, ele falou com todas as palavras nessa audiência, ó, Lupe diz que juros do consignado vão acompanhar a redução da Selic, ou seja, ele vai normatizar novamente a redução da taxa de consignado. Por que que ele está fazendo isso? Porque ele é contra os correspondentes bancários, tá? Ele é contra o pessoal que trabalha com venda de crédito consignado. O que que ele quer fazer? A ideia dele, na minha cabeça, na minha mente, ele quer tirar do mercado o correspondente bancário. Tá? O correspondente bancário que faz a venda do crédito consignado, que hoje defende, é o maior patamar de oferta de crédito, tá na mão do correspondente bancário. E ele erradamente, né, pensando de forma errada e ele quer tirar isso do mercado, tá? Eu não sei o motivo dele de tirar isso do mercado. Afinal de contas, o capitão Alberto Neto, deputado federal, ontem até fez uma defesa falando, olha, lá na Amazônia, onde ele foi eleito, né, como deputado federal, lá na região dele, ele fala com o correspondente bancário, se ele não chegar nas cidades pequenas para oferecer o crédito barato, não tem agência.
e realmente não tem. Os bancos públicos, os bancos rede, esses bancos grandes que já noticiaram, igual é a Caixa Econômica Federal, aí eu coloquei para vocês, né, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil anunciando essa redução de taxa de juros, eles não têm expertise para atender o crédito consignado e eles não têm braço para isso, eles não têm interesse em atender o crédito consignado, como hoje tem o correspondente, tá? Então, se você precisar fazer uma portabilidade, por exemplo, do seu crédito consignado e depender da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, pode esquecer. A burocracia deles é maior. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, hoje do BPC Loas não atende representante legal. E o ministro do INSS, ele está entrando nessa briga, nessa redução de taxa, exatamente para tirar os bancos privados e tirar o correspondente do mercado, tá? Aí, Davidson, mas por que esses bancos vão sair do mercado se reduzir a taxa e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica fica? É simples, tá? Os outros bancos, eles são menores, eles precisam captar dinheiro para emprestar embaixo, ou seja, eles precisam remunerar a pessoa que está investindo lá dentro do banco, investindo, colocando seu dinheiro lá, remunerar, ou eles pegam um empréstimo fora do país, pegam um empréstimo em outros lugares para emprestar aqui. Então, se a taxa de juros continuar reduzindo no patamar, vai parar a oferta de crédito consignado do INSS por esses bancos. Como parou ali na frente, tá? Como parou ali na frente, não, desculpa, como parou lá atrás, no início do ano. No início do ano ele fez uma redução tão grande na taxa de juros sem a Selic baixar ainda, o que é pior, e os bancos pararam de ofertar o crédito consignado do INSS. Então ele é contra, gente, ele é contra a oferta de crédito consignado, ele é contra o correspondente bancário, isso já ficou claro. Já ficou claro quando foi ofertar o crédito consignado para o BPC Loas, e agora ele está nessa briga aí, querendo reduzir essa taxa de juros, e reduzir muito, né? Porque se toda vez que a Selic baixar a taxa de juros, ele baixar ali 0,6 da taxa de juros do crédito consignado, mais umas duas redução aí, os bancos já não conseguem trabalhar mais, os bancos privados já não vai trabalhar mais, porque a redução está muito fora, o cálculo dele está muito fora daquilo que é a realidade para os bancos reduzir essa taxa de juros para trabalhar com o crédito consignado do INSS, tá? Do INSS. Então a gente tem um problema muito grande que agora é o ministro do INSS com relação à redução da taxa de juros. Olha só, o ministro da Previdência Lupe garantiu que os juros cobrados em empréstimo consignado de beneficiários do INSS acompanharão a queda da Selic, tá? Acompanharão a queda da Selic. Eu anteriormente tinha falado, pessoal, é normal, essa Selic baixar, realmente os juros baixa, mas ele não pode colocar isso, essa redução, a cada reunião do Copom. A cada vez que a Selic baixar, ele reduzir essa taxa. Uma coisa é reduzir a taxa dentro dos cálculos do banco e o banco informar, ele tem uma reunião com os bancos, né? O conselho dele tem uma parte lá que é a parte dos bancos e eles fazer o cálculo de retorno. Se ele não for, se não for feito o cálculo de retorno, até mesmo porque o Banco do Brasil não, o Banco Central, ele exige que tenha lucro na operação. Se não tiver lucro na operação, o banco não pode operar com linhas de crédito, ele não pode operar com empréstimo consignado, se ele não tiver lucro. Então, ele tem que respeitar esses cálculos de retorno desses bancos privados para ele fazer essa redução da taxa. Se ele só pegar a taxa Selic toda vez que ela reduzir 0,5 e ele reduziu o consignado 0,6, isso está errado. E aí vai parar a oferta de crédito consignado do INSS por causa do ministro do INSS, mais uma vez, colocando problema aí para todos os correspondentes bancários, tá? Todos os correspondentes e também o cliente, porque se não tiver oferta de crédito pelos bancos privados, esses bancos públicos, banco rede, não tem braço para atender os clientes, tá? Não tem braço e eles não têm interesse em atender os clientes. Então, seguindo a reportagem, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse nessa quarta-feira que a taxa do teto de juros cobrada em empréstimo consignado de segurados do Instituto Nacional de Seguro Social INSS vai acompanhar a redução da taxa de Selic. A declaração foi dada na Comissão de Previdência e Assistência Social, Infância, Adolescência e Família na Câmara dos Deputados, onde foi convidada a prestar explicações sobre a modalidade de crédito para aposentados e pensionistas. E ele disse, ó, nossa pretensão é fixar essa taxa de referência para que cada vez que o Banco Central reduzir a taxa, a gente acompanhe a mesma proporcionalidade, destacou. A nossa ideia é fazer cada vez mais uma taxa justa que sirva para o banco ganhar o seu dinheiro, mas que sirva para garantir
a sobrevida razoavelmente digna de quem contrair esse empréstimo, acrescentou. O problema, pessoal, é que ele está falando aqui nessa redução de taxa o tempo todo, mas ele não está acompanhando os estudos dos bancos, tá? Ele não está ouvindo os bancos para reduzir essa taxa e está reduzindo como ele quer. Por quê? Porque é exatamente isso, ele é contra aí a questão do consignado para o correspondente. O correspondente bancário, ele não quer o correspondente bancário ofertando crédito consignado. Após a primeira redução da taxa Selic pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central em agosto, o Conselho Nacional de Previdência Social recomendou o INSS fixasse em 1,91 o teto máximo de juros do mês. Para as operações de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, antes a taxa era 1,97. Então, olha, ele reduziu aí em 1,91. Saiu de 1,97, isso aí todo mundo sabe, né? Caiu para 1,91. Parlamentares questionaram o ministro sobre a sustentabilidade da medida, já que esta foi a terceira vez no ano em que a taxa máxima cobrada do aposentado e pensionista na modalidade teve alteração por parte do governo. Terceira vez no ano, hein? Lupe afirmou que todos os 33 bancos que oferecem o crédito consignado do INSS já operam, em média, uma taxa abaixo do teto estabelecido. O deputado federal Capitão Alberto Neto, que fez o pedido para a realização do debate, alegou que a redução de juros poderia inviabilizar a linha de crédito por ser prejudicial às instituições financeiras. E o deputado está certo, né? Por quê? Porque o deputado federal Capitão Alberto Neto, ele tá em contato com o pessoal dos bancos, com as federações, então ele sabe que realmente isso vai ser um problema para o mercado de crédito consignado. Em resposta, o chefe da Previdência apresentou dados apontando um aumento de 57% no número de operações entre janeiro e agosto. Ele coloca esse 57% aí de aumento, mas esse número aqui não é real, tá? Não teve esse aumento todo que ele coloca de 57% no número de operações. Porque muita gente não estava conseguindo pegar o crédito exatamente por uma redução alta dessa taxa. A oferta diminuiu porque muita gente fez portabilidade, estava com uma taxa muito reduzida, então ele não conseguia mais portar nem refinanciar, e isso foi um problema muito grande que muita gente não estava conseguindo pegar empréstimo consignado. Então esse número aqui eu não sei com base em que ele tirou, tá? Em comparação com o mesmo período do ano passado, e negou que haja redução de oferta de consignado com a diminuição do teto de juros, pessoal. Então é isso, tá vindo aí mais um problema para a gente, principalmente a gente que é correspondente bancário, que trabalha na área, tá? Trabalha ofertando crédito aí. É um risco essa redução de taxa de juros sem estudo, sem análise, porque pode sim ser mais escasso, pode sim os bancos privados parar de ofertar o crédito consignado. E isso seria um problema. Isso seria um problema tanto para quem já tem um empréstimo consignado dentro do banco, porque se parar a oferta aí não pode refinanciar, não pode portar, como também para quem vai solicitar o empréstimo, tendo em vista que esses bancos de redes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, não tem expertise para trabalhar com crédito consignado e também não tem interesse, porque não é o carro-chefe desse. Então, essa discussão eu acho que ainda vai longe com relação ao ministro do INSS, com os correspondentes bancários. A gente vai acompanhando, a gente vai informando. E vamos esperar agora essa nova normativa, porque sem dúvida vai sair uma normativa aí com mais uma redução da taxa de juros do crédito consignado do INSS, tá bom? E eu vou informando vocês assim que tiver nova tabela, assim que tiver essa redução, qual o valor que vai liberar. Tem uma questão também que está sendo muito interessante para o aposentado e para o pensionista, que é retirar o IOF, tá? Retirar a operação de IOF dos empréstimos consignados. Hoje, uma operação de IOF, por exemplo, uma pessoa do BPC hoje que está fazendo uma parcela de R$ 396, que está pegando 15.500 em média, 15.300, dependendo do dia da digitação, o IOF representa mais de R$ 500 nessa operação. Então, aumentaria R$ 500 no valor liberado para esse cliente. Então, esse é um texto muito interessante. Depois eu vou trazer mais informações para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, meu nome é Davidson Rodrigues, sou especialista em linha de crédito, não está inscrito no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro das notícias e novidades de crédito consignado e empréstimos em gerais. Uma semana abençoada para vocês, que Deus ilumine o caminho.